Bem, Ana? Tudo bem, Claudete? Tudo bem, doutora. Muito obrigada pela presença aqui em nosso programa. Assusta, né? Porque você acha que você está com uma virose, de repente você descobre que é pneumonia. E uma coisa que eu noto, eu me vacinei, que muitos idosos não se vacinam contra a pneumonia. Isso ajuda demais. A vacina salva vidas, não é, doutora? Com certeza. É a medida de prevenção mais efetiva que a gente tem, é a vacinação. Tem que lembrar que a pneumonia tem vários agentes, vários germes que podem causar. Tá. Então, Vamos falar da causa logo dela, então. Legal. Então, a causa, geralmente, quando a gente fala de pneumonia, a gente está falando de bactérias, né? Bactérias que tem muitos tipos de bactérias, depende da idade, a gente muda o raciocínio, mas, via de regra, é sempre bactéria. Mas os vírus, eles são causas importantes de fragilizar o sistema imunológico e aí as bactérias vêm e tomam conta. E ao contrário do que acontece em outros estados com muita chuva, não chove há muito tempo aqui em São Paulo. Estão prometendo, quer dizer, o Instituto de Meteorologia, uma garoazinha, uma quedinha da temperatura aqui. Está muito difícil respirar, idoso esquece de tomar água, criança, a água tem que ser oferecida. Você é pediatra, o que você tem notado? Esse tempo faz uma proliferação maior de vírus? O consultório fica mais cheio? Com certeza, o consultório está lotado. Os prontos-socorros também. Então, tempo seco, a cidade aqui em São Paulo fica super poluída. Isso atrapalha o funcionamento da nossa via respiratória. Então, tanto pessoas que já têm doenças, pioram as doenças, como rinite, asma, bronquite, mas também mesmo quem não tem doença, fica mais frágil para esses germes que estão por aí. E as crianças já são frágeis, né? Com certeza. Com a saúde mais delicada. Qual a importância de tomar água numa época assim de tanta seca, falta de umidade no ar? Com certeza. Acho que para o corpo funcionar, a gente precisa estar bem hidratado. Então, se o tempo já está seco e a via respiratória fica seca, se a gente não toma água, fica mais seco ainda toda essa região interna do nariz, garganta. E para quem está doente, que o corpo está com o metabolismo acelerado, tentando combater a infecção, a hidratação é um dos principais pontos de qualquer tratamento, seja virose, pneumonia. Então, tomar água é sempre a saída para várias coisas. E quando, doutor, o problema é daqui para cima e pneumonia lá nos pulmões, mas, né, tudo tem uma interligação, não tem? No corpo da gente. O corpo é um só, né? É um só. Uma coisa pode levar a outra, não? Com certeza. Uma gripe maltratada, um resfriado, pode se transformar numa pneumonia? Com certeza. Eu costumo sempre explicar para os pacientes que o corpo, ele é um só e o nosso sistema de defesa, né, conhecido como sistema imunológico, ele vai fazer uma coisa só. Então, você imagina assim, ele está combatendo um vírus, combatendo ali um vírus da gripe que chegou. Se um outro germe estiver rondando e estiver atacando o nosso corpo, o nosso organismo, ele não vai ter a mesma eficiência em combater aquele segundo agente. Então, realmente, isso que aconteceu com a Ivete Sangalo, que você comentou, isso é super comum. A criança está com uma gripe, um resfriado, e aí acumula secreção, a criança não consegue expelir, né, não consegue jogar para fora esse catarro, e aí aquilo vira uma sopa para as bactérias se proliferarem. E é muito perigosa a pneumonia em crianças? Com certeza, é uma das principais causas de internação, é uma das principais causas de óbito por doença infecciosa. Meu Deus. Então, é algo que sempre precisa de antibiótico, precisa ser tratado de forma rápida. O que você diria para as mães que estão assistindo o programa, então? A criança começou a tossir, tá com o nariz entupido, não consegue jogar para fora aquele catarro, apesar, né, de todos os cuidados lá da mãe e tudo, tem que levar no hospital? Acho que assim, é muito importante você estar muito atento aos sintomas que seu filho apresenta. Tudo que é um pouco mais prolongado, e aqui a gente sempre coloca como uma regrinha fácil, 3 dias. Tá mais de 3 dias com febre, precisa ser avaliado. Ou no pediatra de sua confiança ou no pronto-socorro. Agora, tosse também. Tá com uma tosse muito intensa, muito carregada, mais de 3, 5 dias, melhor alguém avaliar, principalmente nessa época do ano, que a chance de você ter alguma coisa mais grave é maior por conta desse tempo, né, como a gente comentou. Tá. E até a criança que vai à creche, escolinha, né? Porque tem um contato com todos. Tem uma pergunta para você aqui, é da Amanda do Rio de Janeiro. Bom dia, Amanda. A minha mãe foi diagnosticada com uma pneumonia atípica, segundo o médico. Será que você poderia me explicar melhor sobre?
Essa pneumonia atípica é o que muita gente tem chamado de pneumonia silenciosa. Então, é até legal essa pergunta, porque é um assunto que está bem na moda, digamos assim. Então, o que é a pneumonia atípica? Ela é atípica porque ela tem um jeitão, sintomas um pouco diferentes. Ela nem sempre dá febre, é um quadro um pouco mais leve, mais arrastado, às vezes de 10, 14, 21 dias, e o paciente geralmente ele está razoavelmente bem. Quando você examina e pede um raio-x, o raio-x está super alterado. Por isso que as pessoas chamam de pneumonia silenciosa, porque ela sempre dá algum sintoma, mas os sintomas são mais leves do que a imagem e o tanto que o pulmão está acometido. Esses germes, eles precisam de um antibiótico um pouco diferente da pneumonia mais frequente, aquela que dá muito catarro, muita febre alta. Então, é muito importante fazer o diagnóstico de forma certeira, porque muda o tratamento, tanto em tempo quanto em tipo de medicamento. Mas sempre antibiótico, se for pneumonia. Sim. Tá. Nós temos aí uma figura que mostra um pulmão sem e um pulmão atacado pela doença. Eu quero colocar no ar porque eu achei importante mostrar para vocês e o que ela faz, na verdade, a pneumonia com os nossos pulmões. Perfeito. Essa imagem dá pra gente ver direitinho. Aqui no centro tá o coração, né? Então, a imagem preta é a imagem do pulmão. Num raio-x normal, ela tem que estar bem preta. Nessa imagem, na outra, se puder passar. Mostra a outra imagem. Aqui, Isso. posso levantar? Pode, por favor. Essa imagem toda aqui, ela tá tomada por um branco, que aqui dá pra ver que tá um pouco mais preto. É claro que você precisa ser um técnico, né, pra conseguir avaliar. Mas essa imagem toda esfumaçada, branca, nas áreas do pulmão, mostram que o pulmão está doente. Numa área onde está preta, o preto é o ar no raio-x. Então, onde deveria estar ar, está branco. O que é esse branco? É catarro, vai líquido, pro pulmão. Vai para o pulmão e vai para as estruturas mais inferiores e mais menores. E aí a pessoa com pneumonia não consegue respirar direito, é isso? Exatamente. Não consegue respirar e não consegue fazer a oxigenação. O ar entra, mas ele não consegue passar para o sangue porque está tudo tomado por catarro, líquido e etc. E qual a importância do ar entrar e ir para o sangue? Levar o oxigênio, que é o que mantém a gente respirando e vivo, né, basicamente. Então, se isso passa a não acontecer ou acontecer vagarosamente, a pessoa fisicamente apresenta o quê? Muito cansaço, né? Muita falta de ar, tem que dar cansaço. Então, isso também é uma dica importante para todo mundo que estiver assistindo a gente. Pneumonia dá algum sintoma respiratório. Não existe doença pulmonar grave onde o paciente não tem nenhum sintoma respiratório. Então, uma frequência respiratória, ou seja, uma respiração mais ofegante, tosse, catarro, falta de ar mesmo, aquela sensação de que não consegue, que puxa o ar, né, e que está abafado, que não consegue respirar. Geralmente são sintomas mais comuns. Nós vamos mostrar também o que muda no caso da criança em relação a essa respiração. Tem mais um ilustre aí que eu quero colocar no ar para que você entenda melhor. Veja aí, a doutora vai explicar. Legal. Vou levantar aqui de novo? Tá, por favor. Então, se vocês repararem, essa região aqui do diafragma, né, ou seja, das costelas, da barriga, tá muito mais rápido e a gente consegue ver que afunda mais. Não é para ter essa marquinha na barriga. A respiração fica mais... Isso. E a marquinha afunda, né? A gente consegue ver que aparece uma linha na barriga. Isso significa o quê? Tá cansado, tá com dificuldade para respirar. Se tá cansado, pode ser algo mais grave, pode ser uma pneumonia. Coloca o telefone nosso aí na tela de novo, Gabriel, que eu quero falar para as pessoas aqui que eu tô ao vivo e se alguém tem alguma dúvida sobre pneumonia, pode perguntar mandando agora rápido, tá? Um WhatsApp para esse número que está aparecendo aí. Você mande a sua pergunta por escrito, porque às vezes chega, mas não por escrito. Ela tem diferença entre o que acontece com a criança e com a pessoa de mais idade? E por que a preocupação é tão grande com os extremos? Essa pergunta é muito boa, Claudete. Então, a criança, ela tem um pulmão muito menor que adulto. Só para vocês terem uma ideia, quando um adulto já está com o pulmão pleno, assim, funcionando normalmente, a gente tem mais de 800 milhões de unidades de alvéolos, de mini pulmãozinhos. A criança, esse número gira em torno de 8 quando nasce, vai para 80. Então, para a criança ficar cansado, é muito mais rápido. Então, geralmente, a pneumonia na criança dá sintoma respiratório, ela fica cansada para respirar.
Já no idoso, às vezes realmente é mais difícil da gente perceber os sintomas. Então, geralmente o idoso vai ficando mais abatido ou com uma febre baixa ou para de se movimentar tanto, mas não necessariamente aparecem esses sintomas de cansaço como a gente viu no vídeo com as crianças.